Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Bom, até o momento, provavelmente você já conhece os números naturais, o conjunto dos números naturais, que é formado pelo conjunto N, que nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou seja, infinito. Bom, este conjunto surgiu com a necessidade de contar objetos, né, coisas, enfim. Então, o conjunto dos números naturais surgiu com esse objetivo de contar. Agora, com o passar do tempo, houve-se a necessidade de criar um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que além dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitos, nós temos também os números negativos. E o que são esses números negativos? Bom, você já deve ter ouvido algumas situações do dia a dia, como por exemplo, na temperatura, na TV, em algum jornal que passa a temperatura do dia, né? Então geralmente fala assim, num país tal, a temperatura hoje é de menos 4 graus abaixo de zero ou de 4 graus abaixo de zero. Então esse 4 graus abaixo de zero é representado pelo número menos 4, que seria um número que está abaixo de zero. Um outro exemplo, quando você pega um elevador de um prédio que tem vários subsolos. Então, o térreo 0, abaixo do térreo vem o subsolo. Então, menos 1 é o primeiro abaixo do térreo. Menos 2, o segundo abaixo do térreo. Menos 3 é o terceiro abaixo do térreo. Então, você olha lá na plaquinha dos andares dentro do elevador e aí você tem essa indicação de menos 1, menos 2, menos 3, que são os andares que estão abaixo do térreo. Uma outra situação também bastante comum que aparece, né, que nós utilizamos os números inteiros, que são os números negativos, são nas contas ou quando devemos algo para alguém, né, em dinheiro. Então, por exemplo, se você tem lá 100 reais na conta, mas você fez uma compra de 160 reais, aí então descontou-se o 100 e você ficou devendo 60, menos 60, né? Então quando fala assim, nossa, estou negativo na conta, significa que isso zerou a sua conta e você gastou além do que você tinha. E aí então, como que nós representamos matematicamente esses números? Então vamos observar eles na reta numérica. Na reta numérica, você tem aqui o 0, e aí depois você tem todo o conjunto dos números naturais que você já conhece, que são os números 1, 2, 3, 4, infinito. E aí onde que nós vamos colocar esses números inteiros, que são os números negativos? Eles estão antes do zero, né? Lembra lá do elevador? Então térreo é o 0, e aí menos 1, menos 2, menos 3. Então o mesmo acontece aqui nessa reta. Então eu vou ter lá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e eles também serão infinitos. E aí, com esses números negativos, o 0 e os positivos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Por que pela letra Z? Porque vem da palavra Zahl, não sei se é assim que faz a pronúncia, mas é uma palavra que representa o número em alemão. Então, Zahl em alemão significa número. E aí, nós vamos ter esse conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z, e aí nós temos reticências, porque ele é infinito, vírgula, e aí então vamos pôr menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e reticências por ser infinito também. Então esse é o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós podemos falar do oposto de um número inteiro. Então, o que vem a ser o oposto de um número inteiro? O oposto dos números inteiros significa a mesma distância que esses números estão do zero, só que de lados opostos da reta.
Então, por exemplo, eu posso falar que o menos 3 é oposto ao número 3. Por quê? Porque menos 3 está em qual distância do zero? Ele está distante do zero, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 3 unidades. E o 3 está a que distância do zero? Também 3 unidades. Então, isso são números opostos. Que significa o quê? A mesma distância que eles estão do zero, só que de lados opostos da reta. Além dos números opostos, ainda na reta, nós podemos observar o módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro também é conhecido como valor absoluto. O que significa isso, módulo de um número inteiro? O módulo de um número inteiro vai ser a distância que esse número está do zero. Então vamos supor, geralmente pede-se assim, ó, módulo de menos 4. Ele é representado por essas duas barrinhas. Onde o menos 4 está aqui na minha reta? Então eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A que distância que esse menos 4 está do zero? 4 unidades. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então, o módulo ou valor absoluto de menos 4 será o próprio 4. Agora, vamos supor que você queira saber o módulo do número 3, tá? Ou mais 3, porque eu não falei, mas eu vou falar agora. Então, vamos supor, quando você tem a representação dos números inteiros na reta numérica, os números que são positivos, eles podem aparecer sozinhos ou ainda com esse sinalzinho de mais aqui na frente deles. Porque quando o número ele é positivo, ou ele está com o sinal de mais, ou ele está sem nada. Então, quando ele está sem nada, como por exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, infinito, eles, ou seja, a minha direita do zero, ele é um número positivo e a minha esquerda, ele é um número negativo. Só que ao contrário, os negativos, eles têm que aparecer sim com o sinal negativo. Agora os positivos não necessariamente. Mas quando você tem aqui módulo ou valor absoluto de mais 3, é a distância que esse 3 está do zero. Então o 3 está a que distância do zero? 1, 2, 3 unidades. Então, a distância que ele está, ou seja, o módulo deste número mais 3, ou valor absoluto, também é 3, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros, sobre os opostos de um número e sobre o valor absoluto. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E obrigada!